A Bíblia conta histórias de grandes líderes, reis, profetas e juízes guiaram o povo de Israel. Mas uma mulher se destaca, Débora. Ela era profetisa e juíza. Imagine, a única mulher juíza em toda a Bíblia. Isso era inédito naqueles tempos. A história de Débora é um testemunho do poder de Deus. Ela nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, homem ou mulher, para realizar a sua vontade. Débora foi um farol de esperança em um tempo de escuridão. Ela liderou com sabedoria e coragem. Sua história nos inspira até hoje. Ela nos ensina que, com fé em Deus, podemos superar qualquer obstáculo. A história de Débora é um testemunho do poder da fé. Ela nos lembra que Deus vê além de nossas limitações. Ele vê o nosso potencial e nos equipa para cumprirmos nossos destinos. Após a morte de Josué, os israelitas se desviaram dos caminhos de Deus. Eles esqueceram seus mandamentos e se voltaram para outros deuses. Isso enfureceu a Deus, e ele permitiu que seus inimigos os conquistassem. Por longos 20 anos, Jabim, o rei cananeu, oprimiu os israelitas. Seu exército, liderado pelo temível Sísera, governava com mão de ferro. Os israelitas clamaram a Deus por libertação. Eles ansiavam por liberdade da tirania de Jabim. Seus clamores chegaram aos céus, e Deus ouviu suas súplicas. Ele viu o sofrimento deles e se preparou para libertá-los. Deus usaria Débora, uma mulher de fé inabalável, para libertar seu povo. Débora era conhecida por sua sabedoria e justiça. Pessoas vinham de todas as partes para buscar seu julgamento. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, ouvindo suas disputas e oferecendo conselhos sábios. Mas Débora era mais do que apenas uma juíza. Ela era uma profetisa. Ela recebia mensagens de Deus e as transmitia ao povo. Um dia, Deus falou com Débora. Ele disse a ela para convocar um homem chamado Baraque. Baraque era um guerreiro, um líder do exército israelita. Deus havia escolhido Baraque para liderar os israelitas contra Sísera e seu poderoso exército. Débora, sem hesitar, obedeceu ao comando de Deus. Ela chamou Baraque e entregou a mensagem de Deus. Baraque, ao ouvir o plano de Deus, sentiu uma onda de medo. O exército de Sísera era vasto e poderoso, enquanto os israelitas estavam fracos e desmoralizados. Ele não tinha confiança para enfrentar Sísera sozinho. Baraque, com a voz levemente trêmula, expressou sua dúvida a Débora. Ele só iria para a batalha se ela concordasse em ir com ele. Ele precisava da segurança da presença de Deus através dela. Débora, sem perder o ritmo, concordou em acompanhar Baraque. No entanto, ela o avisou que a glória da vitória não seria sua. Deus havia planejado entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Isso não era falta de fé em Baraque, mas uma confirmação do plano de Deus. Deus costuma usar caminhos inesperados para cumprir seus propósitos. Seção 5. A Batalha do Rio Quixon. Intervenção divina e vitória. Débora, cheia do Espírito de Deus, reuniu as tropas israelitas ao lado de Baraque. Eles marcharam em direção ao rio Quixon, onde o exército de Sísera os aguardava. A atmosfera estava carregada de tensão. O destino de Israel estava em jogo. Os dois exércitos se enfrentaram em uma batalha feroz. Quando parecia que os carros de guerra de Sísera esmagariam os israelitas, Deus interveio. Uma chuva torrencial inundou o campo de batalha. Os carros de guerra ficaram atolados na lama, tornando-se inúteis. A maré da batalha virou. O pânico tomou conta das fileiras cananeias. Seus planos de batalha cuidadosamente elaborados se desfizeram diante de seus olhos. Esta não era uma tempestade comum, era um sinal do poder de Deus. Seção 6. A coragem de Jael. Uma heroína inesperada surge.
Císera, testemunhando a derrota de seu exército, abandonou seu carro e fugiu a pé. Ele buscou refúgio na tenda de uma mulher queneia chamada Jael. Jael acolheu Císera em sua tenda, oferecendo-lhe hospitalidade. Exausto e sedento, Císera pediu água, mas Jael lhe deu leite. Ela então o cobriu com um cobertor, esperando escondê-lo de seus perseguidores. Enquanto Císera dormia, uma ideia se formou na mente de Jael. Ela viu uma oportunidade de ajudar os israelitas e acabar com o reino de terror de Císera. Com um martelo e uma estaca de tenda nas mãos, ela se aproximou do Císera adormecido. Com um movimento rápido, ela enfiou a estaca em sua têmpora, prendendo-o ao chão. Císera, o poderoso guerreiro, foi derrotado não por um soldado, mas por uma mulher. Seção 7. O Cântico de Débora, um hino triunfante de louvor. Quando a notícia da morte de Císera chegou a Débora e Baraque, eles começaram a cantar louvores e agradecimentos a Deus. Este cântico, conhecido como o Cântico de Débora, está registrado na Bíblia como um testemunho do poder e fidelidade de Deus. Ele celebra a vitória que Deus lhes deu e a coragem daqueles que lutaram por liberdade. O Cântico de Débora tornou-se uma fonte de inspiração para as gerações futuras. Ele os lembrava de que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está com seu povo. Ele luta por eles e os liberta de seus inimigos. Seção 8. Lições de liderança, coragem, sabedoria e decisão. A história de Débora nos ensina lições valiosas sobre liderança. A verdadeira liderança não é ocupar uma posição de poder, é servir aos outros e atender ao chamado para liderar, mesmo quando é desafiador. Débora exemplificou coragem. Ela não se esquivou da responsabilidade que Deus colocou em seus ombros. Ela enfrentou um inimigo poderoso de frente, confiando no plano de Deus. Débora também demonstrou notável sabedoria. Ela considerou cuidadosamente a situação, ouviu a orientação de Deus e elaborou um plano estratégico. Finalmente, Débora agiu com decisão. Ela não hesitou em cumprir sua missão dada por Deus, inspirando outros a seguirem sua liderança. Seção 9. O poder da fé. Confiando no plano de Deus em desenvolvimento. A fé é um tema central na história de Débora. Foi sua fé inabalável em Deus que lhe permitiu conduzir os israelitas à vitória. Sua fé não era passiva, era ativa e corajosa. Ela confiava nas promessas de Deus, mesmo quando as probabilidades estavam contra ela. A fé de Baraque, embora inicialmente abalada, cresceu por meio de sua obediência. Ele colocou sua confiança no plano de Deus, mesmo quando isso significava enfrentar seus medos. A história de Débora nos lembra que a fé requer ação. Não basta simplesmente acreditar. Devemos agir de acordo com essa crença, mesmo quando é difícil. Seção 10. Um legado de inspiração. O impacto duradouro de Débora. A história de Débora é uma inspiração para todos nós. Ela nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de gênero ou posição social, para realizar coisas extraordinárias. Sua fé, coragem e liderança servem como um exemplo brilhante para líderes e crentes ao longo da história. A história de Débora nos lembra que Deus vê nosso potencial, mesmo quando duvidamos de nós mesmos. Ele nos equipa com a força e a sabedoria de que precisamos para cumprir nosso propósito. Seu legado continua a inspirar gerações a abraçarem seu potencial dado por Deus e fazerem a diferença no mundo. Seção 11. Chamados à grandeza. Abraçando nosso propósito divino. Cada um de nós tem um propósito único, projetado por Deus. Como Débora, podemos enfrentar desafios e momentos de dúvida, mas sua história nos encoraja a confiar no plano de Deus. Ele pode usar nossos dons e talentos individuais para trazer esperança e mudança ao mundo. Sejamos inspirados pelo exemplo de Débora para vivermos vidas de coragem, fé e propósito,
Respondamos ao chamado de Deus, sabendo que Ele nos equipará para cada tarefa que Ele colocar diante de nós. Abrace o seu propósito divino. Você nunca sabe que coisas incríveis Deus pode realizar através de você.